Já alguma vez olhou para o seu prato e se perguntou se aquilo que está a comer está a ajudar ou a prejudicar a sua saúde? Depois dos 60, esta pergunta torna-se ainda mais importante, especialmente quando se trata de carne. Ouvimos dizer que a carne vermelha faz mal ao coração, que os enchidos são um perigo, mas depois também nos dizem que precisamos de proteína para manter os músculos fortes. É uma confusão, não é? Esta incerteza pode levar-nos a fazer escolhas que, sem sabermos, estão a sabotar a nossa energia, a aumentar a inflamação nas nossas articulações e a pôr em risco a nossa saúde a longo prazo. É uma realidade dolorosa pensar que uma refeição que nos dá tanto prazer, como um bom cozido à portuguesa ou umas febras fritas, pode estar a cobrar um preço alto ao nosso corpo. Mas existe um segredo, uma forma de navegar neste labirinto de informações. Não se trata de abandonar a carne por completo, mas sim de saber distinguir as verdadeiras vilãs das heroínas nutricionais. Neste vídeo, vamos desvendar as 4 carnes perigosas que deveria evitar a todo o custo e, mais importante ainda, as 4 carnes que deveria esforçar-se por comer todos os dias para fortalecer o seu corpo e proteger a sua saúde. E fique até ao fim, porque a última carne da nossa lista de alimentos essenciais pode ser uma grande surpresa para si, uma que os seus avós provavelmente conheciam muito bem. Vamos começar por aquilo que devemos retirar do nosso prato, ou pelo menos reduzir drasticamente. E a primeira categoria é talvez a mais óbvia, mas também a mais difícil de largar para muitos de nós: os enchidos e as carnes processadas. Falo do chouriço, da farinheira, daquela mortadela fatiada para a sanduíche, das salsichas de lata que tantas vezes nos salvaram um jantar rápido. Eu sei, fazem parte da nossa cultura, do sabor da nossa gastronomia. Quem resiste a umas fatias de chouriço a assar sobre o lume ou a uma boa feijoada com todos os seus acompanhamentos? O problema é que o sabor delicioso esconde um perigo real. Estas carnes são carregadas de conservantes, como os nitritos e nitratos, que no nosso estômago se podem converter em compostos cancerígenos. A própria Organização Mundial da Saúde já classificou a carne processada como sendo carcinogênica para os seres humanos. Para além disso, a quantidade de sal nestes produtos é astronômica. Para quem luta contra a tensão alta, comer enchidos regularmente é como deitar gasolina numa fogueira. O sódio faz o corpo reter líquidos, o que aumenta o volume de sangue e força o coração a trabalhar muito mais para o bombear. E não nos esqueçamos da gordura saturada, que contribui para o aumento do colesterol mau, o LDL, aquele que se vai acumulando nas nossas artérias, tornando-as mais rígidas e estreitas, o que aumenta o risco de ataques cardíacos e AVCs. A solução não é viver uma vida sem sabor. Em vez de dar sabor a um estufado com um chouriço inteiro, experimente usar apenas um pequeno pedaço para dar aquele toque e complemente com ervas aromáticas como o louro, o tomilho ou até um pouco de pimentão doce fumado. A mudança pode parecer grande, mas o seu coração e as suas artérias vão agradecer imensamente. A segunda carne perigosa na nossa lista é um clássico de muitos lares portugueses: a carne de porco muito gorda. Estou a falar especificamente de cortes como a entremeada, o toucinho, os torresmos estaladiços. São a alma de pratos como os rojões ou daquela bifana suculenta que pinga gordura. O problema aqui é, mais uma vez, a qualidade e a quantidade da gordura. A gordura saturada, quando consumida em excesso, é um dos principais fatores para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Pense nas suas artérias como canos. A gordura saturada é como calcário que se vai depositando lentamente nas paredes, dificultando a passagem. Com o tempo, esse bloqueio pode tornar-se tão grave que impede o fluxo de sangue para órgãos vitais, como o coração ou o cérebro. Além disso, uma dieta rica neste tipo de gordura promove um estado de inflamação crônica no corpo. Se sofre de dores nas articulações, de artrite, saiba que alimentos como a entremeada podem estar a piorar os seus sintomas. O corpo reage a esta gordura como se estivesse sob ataque, libertando substâncias inflamatórias que circulam e se depositam nas zonas já sensíveis, como os joelhos ou as ancas. Isto não significa que tem de dizer adeus à carne de porco.
O porco oferece cortes maravilhosos e magros. O lombo de porco, por exemplo, quando lhe retiramos a gordura visível, é uma excelente fonte de proteína, tão magra como um peito de frango. Pode assá-lo no forno com ervas, cortá-lo em bifes finos para grelhar ou usá-lo em estufados saborosos. A chave é escolher o corte certo e o método de confecção adequado, afastando-se das frituras e dos excessos de gordura. É uma troca simples que pode fazer uma diferença enorme na sua saúde cardiovascular e no seu bem-estar geral. Continuando a nossa jornada pelos alimentos a evitar, chegamos a um ponto que não se refere tanto ao tipo de carne, mas à forma como a preparamos. As carnes fritas e panadas. Um bife panado estaladiço, uns rissóis de carne, umas iscas fritas em azeite e alho. São memórias de infância, são comida de conforto. Contudo, depois dos 60, esta forma de cozinhar torna-se particularmente prejudicial. Quando fritamos os alimentos, especialmente a altas temperaturas, estamos a fazer duas coisas muito negativas. Primeiro, estamos a adicionar uma quantidade enorme de gordura. A cobertura do panado age como uma esponja, absorvendo o óleo. E muitas vezes, os óleos usados para fritar, quando aquecidos repetidamente, podem formar gorduras trans, o pior tipo de gordura para a saúde do coração, ainda mais prejudicial que a gordura saturada. Segundo, o processo de fritura pode criar compostos químicos nocivos. As partes mais escuras e queimadas, que até podem parecer saborosas, contêm substâncias como a acrilamida, que estão associadas a um maior risco de cancro e de inflamação. Esta inflamação sistêmica, como já falamos, agrava problemas de articulações e está na base de muitas doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Então, o que fazer? Desistir para sempre daquela textura crocante que tanto gostamos? De modo nenhum. A tecnologia moderna deu-nos alternativas fantásticas. O forno pode ser o nosso melhor amigo. Pode panar um bife de frango ou de peru com uma mistura de pão ralado integral, ervas aromáticas e um fio de azeite e assá-lo no forno até ficar dourado e estaladiço. O resultado é delicioso e infinitamente mais saudável. As fritadeiras de ar quente, ou air fryers, também são uma excelente opção, pois conseguem um efeito muito semelhante à fritura com uma fração mínima da gordura. É uma questão de adaptar as nossas receitas favoritas para que continuem a dar-nos prazer, sem nos roubarem saúde. Finalmente, a quarta e última carne na nossa lista de perigos é a carne vermelha consumida em excesso e, muito importante, mal cozinhada. Refiro-me à carne de vaca, de vitela, de borrego. Uma boa posta mirandesa, um bife à portuguesa com aquele molho delicioso. São prazeres da vida. E não estou a dizer que os deve eliminar por completo. O problema está na frequência e na quantidade. Estudos consistentes mostram uma ligação entre o consumo elevado de carne vermelha e um maior risco de cancro coloretal. Além disso, a carne vermelha é rica em ferro M, um tipo de ferro que o nosso corpo absorve muito facilmente, o que é bom por um lado, mas em excesso pode ter um efeito oxidante, contribuindo para o envelhecimento celular. A recomendação geral é limitar o consumo a 1 ou 2 vezes por semana, em porções modestas. O outro ponto crucial é a confecção. Um bife mal passado pode ser uma delícia para o paladar, mas para um sistema imunitário que já não tem a força dos 20 anos, pode ser uma porta de entrada para bactérias perigosas como a E. coli ou a salmonela. Uma intoxicação alimentar que um jovem ultrapassa em 2 dias pode ter consequências muito mais sérias numa pessoa com mais de 60 anos, levando a desidratação e outras complicações. Portanto, certifique-se de que a carne é cozinhada a uma temperatura segura. Mas agora que já falamos do que devemos ter cuidado, vamos virar a página para as boas notícias. Vamos falar das carnes que são verdadeiros tesouros nutricionais, que nos ajudam a construir e manter a massa muscular, a proteger o nosso cérebro e a dar-nos energia. E a primeira nesta lista é um verdadeiro campeão da proteína magra: o peito de frango ou de peru, sempre sem pele. A partir de uma certa idade, o nosso corpo começa a perder massa muscular, um processo chamado
sarcopenia. Isto torna-nos mais frágeis, aumenta o risco de quedas e diminui a nossa independência. A melhor arma que temos para combater isto é consumir proteína de alta qualidade, e o frango e o peru são fontes excelentes. São baixos em gordura, especialmente sem a pele, e fornecem todos os aminoácidos essenciais que os nossos músculos precisam para se repararem e fortalecerem. A sua versatilidade na cozinha é outra grande vantagem. Pode grelhá-lo com um pouco de limão e orégãos, cozê-lo e desfiá-lo para adicionar a uma sopa rica em vegetais, como a nossa tradicional canja ou a uma salada. Pode estufá-lo lentamente com cebola, alho e tomate. O segredo é evitar as frituras e os molhos pesados, à base de natas. Ao optar por temperos naturais e métodos de confecção saudáveis, está a dar ao seu corpo uma ferramenta poderosa para se manter forte e ativo. Passando para a nossa segunda carne obrigatória, mergulhamos no mar para encontrar um dos alimentos mais saudáveis do planeta, e que felizmente é um tesouro nacional, a sardinha. Pequena no tamanho, mas gigante nos benefícios. Se houvesse uma pílula para a saúde do cérebro e do coração, ela teria o sabor de uma sardinha assada na brasa. A sardinha é excepcionalmente rica em ácidos gordos ômega 3, especialmente o DHA e o EPA. O nosso cérebro é composto em grande parte por gordura, e o DHA é um componente crucial das membranas celulares cerebrais. Consumir ômega 3 regularmente ajuda a proteger os neurônios, melhora a comunicação entre eles e está fortemente associado a um menor risco de declínio cognitivo, perda de memória e até mesmo de demência. Para o coração, os benefícios são igualmente impressionantes. O ômega 3 ajuda a reduzir os triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que pode entupir as artérias, baixa a tensão arterial e tem um efeito anti-inflamatório e antitrombótico, ou seja, ajuda a prevenir a formação de coágulos. Mas os benefícios não ficam por aqui. A sardinha é uma das melhores fontes naturais de vitamina D, que é fundamental para a absorção de cálcio e para a saúde dos nossos ossos, algo vital para prevenir a osteoporose. E como normalmente comemos as espinhas fininhas, estamos a ingerir uma dose extra de cálcio. Seja na sua forma mais festiva, assada na brasa durante os santos populares, ou na sua versão mais prática, de lata em azeite, que é igualmente saudável, tente incluir sardinhas na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Pode comê-las em cima de uma fatia de pão de mistura, desfeitas numa salada ou simplesmente como prato principal. É um investimento delicioso na sua saúde a longo prazo. A nossa terceira carne essencial continua na mesma linha de benefícios, sendo outro peixe gordo de excelência: o salmão. Tal como a sardinha, o salmão é uma fonte fantástica de ômega 3, partilhando todos os benefícios para o cérebro, coração e articulações. A sua ação anti-inflamatória pode ser um verdadeiro alívio para quem sofre de dores articulares. A inflamação crônica é um dos motores do envelhecimento e de muitas doenças, e uma dieta rica em ômega 3 é uma das formas mais eficazes de a combater de dentro para fora. Para além da gordura saudável, o salmão é rico em proteína de alta qualidade, que, como já vimos, é crucial para a manutenção da massa muscular. É também uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que são essenciais para a produção de energia, ajudando a combater aquela sensação de cansaço que por vezes se instala. Cozinhar salmão é muito simples. Uma posta grelhada ou assada no forno com uma rodela de limão, um ramo de endro e um fio de azeite é uma refeição rápida, elegante e incrivelmente nutritiva. Pode também cozê-lo a vapor para uma opção ainda mais leve. E agora chegamos à nossa quarta e última carne, aquela que prometi que poderia ser uma surpresa: o coelho. Sim, o coelho. Esta carne branca que fazia parte da dieta dos nossos avós foi um pouco esquecida, mas é um verdadeiro superalimento para quem tem mais de 60 anos. Em primeiro lugar, é uma das carnes mais magras que existem. Tem menos gordura e menos colesterol do que o peito de frango sem pele, o que a torna uma opção fantástica para a saúde cardiovascular.
Em segundo lugar, está carregada de proteína de fácil digestão, ideal para um sistema digestivo que pode já não ser tão robusto como antes. Mas onde o coelho realmente brilha é no seu perfil de micronutrientes. É extremamente rico em vitamina B12, uma vitamina crucial para a saúde do sistema nervoso, para a formação de glóbulos vermelhos e para a prevenção de um tipo de anemia que pode causar fadiga e confusão mental. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de absorver B12 dos alimentos diminui, tornando ainda mais importante o consumo de alimentos ricos nesta vitamina. O coelho é também uma excelente fonte de ferro e de selênio, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as nossas células dos danos. Pense num reconfortante coelho a caçador, estufado lentamente com ervas aromáticas ou assado no forno com batatinhas novas e alecrim. É uma forma deliciosa de reintroduzir na nossa dieta uma carne tradicional, sustentável e extraordinariamente benéfica. Assim como vimos, a questão não é cortar a carne, mas sim fazer escolhas inteligentes. Trocar os enchidos processados e as frituras gordurosas por um belo peixe grelhado, um peito de peru estufado ou um prato tradicional de coelho é um dos maiores atos de amor que podemos ter pelo nosso corpo. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória para a sua saúde. Não precisa de ser perfeito de um dia para o outro. Comece por fazer uma substituição esta semana. Em vez da entremeada, experimente o lombo de porco. Em vez das salsichas, coza uns ovos para uma refeição rápida. Pequenos passos consistentes levam a grandes transformações. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destas carnes já faz parte da sua dieta? E qual vai experimentar? Talvez tenha uma receita de coelho da sua família que queira partilhar. Deixe um comentário abaixo, adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que dela possam beneficiar. E claro, não se esqueça de subscrever o canal e carregar no sininho para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável, ativa e feliz depois dos 60. Cuide de si e lembre-se, a vida é para ser vivida com sabor e saúde em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.